Após percorrer uma longa distância, a pé, Zhao Tian chegou à Escola Estrela da Guerra. A sede da escola ficava localizada na capital da província Dourada. E o sentimento de inferioridade que Zhao Tian sentiu ao chegar naquele lugar foi enorme. O local era imenso quando comparado a outros lugares que Zhao Tian foi anteriormente. Palácios e mansões se espalhavam por todos os lados, pois as famílias mais ricas da província residiam naquela capital. O fluxo de pessoas que corriam de um lado para o outro era grande. E tinha aumentado ainda mais, devido ao fato de hoje ser a data do exame para discípulo da escola Estrela da Guerra. Zhao Tian se acalmou e partiu para o local dos exames, onde um enorme portão de 15 metros de altura estava aberto. E, na parte superior do portão, estava escrito Escola Estrela da Guerra. O portão, que ficava fechado durante o ano todo, nesta data estava escancarado, porque aquilo tinha a finalidade de dizer a todos que a Escola Estrela da Guerra estava aberta para qualquer um que quisesse se candidatar. Deslumbrado, Zhao Tian caminhou até uma tenda para prosseguir com a sua inscrição. Um jovem, vestido com uma túnica branca, que aparentava ter 16 ou 17 anos de idade, estava no interior da tenda. O símbolo de uma estrela, bordado de azul em sua túnica, indicava que ele era um discípulo externo da Escola Estrela da Guerra. Ele estava ali a fim de receber as inscrições de novos candidatos. O jovem se identificou como Yang Ye. Ele não era arrogante ou carismático. Todas as suas perguntas foram diretas e limpas. Estava claro que ele só estava ali para cumprir a sua função. Após terminar a sua inscrição, Zhao Tian caminhou até uma praça onde pelo menos uns 2.000 jovens aguardavam para fazer o primeiro teste. A praça era plana e no centro dela havia um estádio com mais de 30 metros de largura. No centro daquele estádio estavam 4 elders de cabelo branco, que começaram a explicar como funcionavam os exames para discípulo da Escola Estrela da Guerra. Meu nome é Yezu, e em nome da Escola Estrela da Guerra, eu dou as boas-vindas a todos os candidatos deste ano. Como em todos os anos anteriores, muitos de vocês não possuirão as qualificações necessárias para se tornar um discípulo da Escola Estrela da Guerra. Contudo, nós esperamos que aqueles que, porventura, forem reprovados, não desistam e retornem no ano que vem. A nossa Escola Estrela da Guerra sempre estará de portas abertas para qualquer discípulo talentoso. Um dos elders explicou. O que o elder Yezu disse está correto. Porém, ele não disse isso com o intuito de desmotivar ou pressionar nenhum de vocês. Ele apenas quis dizer, para aqueles que falharem hoje, que eles não estarão sozinhos, pois vários falharam antes deles e retornaram posteriormente para se tornar um discípulo. Outro elder disse, que conversa fiada. Aqueles que falham no exame não deviam nem mesmo ser autorizados a retornar. Um lixo que falha uma vez, falhará durante toda a sua vida. A Escola Estrela da Guerra
está consolando aqueles que não merecem. Um jovem de 15 anos de idade, vestido com uma túnica vermelha, disse. Atrás do jovem havia outros 20 que vestiam o mesmo tipo de túnica. Ele mostrava uma certa submissão ao jovem que falou. Olhem, aquele não é o Lin Bei? Um jovem apontou para o jovem que acabara de falar, comentando com outros que estavam próximos dele. Sim, é ele mesmo. A família Lin é a terceira família mais poderosa da província Dourada. E aquele Lin Bei é o filho mais novo do patriarca da família. Outro jovem disse. Parem de olhar para ele. De jeito nenhum podemos ofendê-lo. A família Lin é muito poderosa. Uma bela jovem disse preocupada. As pessoas rapidamente mudaram seus olhares de direção, enquanto o Elder Azul continuou a explicar. O primeiro teste será simples. Essa pedra atrás de mim é um cristal azul de energia espiritual. Esse cristal irá medir a sua energia espiritual, e aqueles que estiverem no quarto nível do reino espiritual serão automaticamente aprovados no primeiro teste. Quem estiver abaixo do quarto nível do reino espiritual terá que ter boas avaliações no que se refere à concentração de poder espiritual e afinidade elemental. O Elder Azul olhou para todos e pausou a sua fala, antes de continuar. Como a maioria de vocês deve saber, não somente o nível de cultivação é importante, pois, algumas vezes, surgem pessoas que possuem um nível superior de afinidade elemental, ou que possuem veias espirituais muito maiores quando comparados com as pessoas comuns. Essas veias necessitam de uma quantidade superior de energia para que avancem de nível. Entretanto, a energia dessas pessoas é extremamente concentrada, e elas têm poder o suficiente para rivalizar com aqueles que estão alguns níveis acima. O Elder Azul finalizou. Mas não sejam muito esperançosos. Em 300 anos, apenas o fundador na nossa escola possuiu esse tipo de veia espiritual. Portanto, é extremamente raro encontrar alguém que as possua. Um Elder disse, logo após Azul. Ele não queria que aqueles candidatos depositassem muita esperança nesse fato. Aquele tipo de veia espiritual especial era extremamente rara de aparecer. Então os candidatos deveriam tomar como base apenas os seus próprios níveis de cultivo. Vocês ouviram. Já que ninguém aqui possui essas veias espirituais, aqueles que estiverem abaixo do quarto nível do reino espiritual, deem logo fora. Não faça com que eu, os honoráveis elders, percamos o nosso tempo. Nosso tempo é muito precioso para jogarmos fora com lixo como vocês. Voltem no ano que vem, apesar de que um lixo sempre será um lixo. Hahaha. Uma voz extremamente arrogante soou. O dono daquela voz era Lin Bei, que após dizer aquelas palavras, se virou e cumprimentou um dos elders que estava no estádio. Todos os anos, muitas pessoas que possuíam um nível de força abaixo do necessário faziam o exame. Por esse motivo, o exame sempre foi demorado e cansativo. Diante das palavras de Lin Bei, vários dos candidatos se sentiram deprimidos e sem esperança de conseguir passar no teste. Uma debandada de várias pessoas começou e pelo menos 200 candidatos deixaram o local dos exames. E Azul franziu as sobrancelhas e, com um tom de repreensão, disse a Lin Bei,
Jovem da família Lin, avaliar qualquer candidato não é perda de tempo. Eu espero que você não diga tais palavras na minha escola novamente. Porque a Escola Estrela da Guerra não deseja mandar para casa nenhum bom talento que venha a surgir. As palavras de Yazoo carregavam duas intenções. Uma era motivar aqueles que, apesar de permanecerem no local do exame, estavam apavorados e questionavam se deviam ou não partir. E a outra era repreender Lin Bei e mandar-lhe um recado, pois, mesmo que ele tivesse talento e fosse de uma das grandes famílias da província dourada, Yazoo não hesitaria em expulsá-lo da escola, se fosse necessário. Após ser repreendido, Lin Bei franziu as sobrancelhas e disse num tom de diferença: Tanto faz. Observando toda a situação, estava Zhao Tian. Ele estava com ódio extremo daquele Lin Bei. Ele era simplesmente aquilo que Zhao Tian mais desprezava. Contudo, Zhao Tian também estava um pouco nervoso. Afinal, ele nunca soube quais eram os testes de admissão da Escola Estrela da Guerra. E quando ele soube que para ser aprovado no primeiro teste, ele teria que estar no 4 nível do reino espiritual, Zhao Tian ficou desanimado. Por que está desanimado? Não me diga que vai desistir também. Gold, que percebeu o desânimo de Zhao Tian, perguntou: Eu não quero desistir. É apenas que eu não vejo muita esperança de conseguir, mas eu vou tentar. O máximo que pode acontecer é eu ser reprovado. Zhao Tian respondeu com tom apreensivo. O teste finalmente começou. 1 a 1. Os candidatos subiam no estádio e projetavam as suas energias espirituais no cristal azul de energia espiritual. Idade: 15 anos. Segundo nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Idade: 16 anos. Terceiro nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Droga. Eu não consegui de novo. Será que nunca conseguirei ser admitido? Um jovem vestido de roxo disse, desanimado. Idade: 16 anos. Quarto nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Idade: 15 anos. Quarto nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Idade: 16 anos. Segundo nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Enquanto o teste prosseguia, vários eram reprovados e retornavam desanimadamente para suas casas. E os aprovados permaneciam no local extremamente felizes e orgulhosos, enquanto observavam o andamento do teste. Idade: 15 anos. Sexto nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual simples. Hahaha. Parece que eu sou mais qualificado entre todos. Realmente, eu sou um dragão em meio a serpentes. Lin Bei disse arrogantemente após fazer o teste. Apesar de não ter gostado da atitude anterior de Lin Bei, Yazoo olhou para os outros elders e disse com felicidade em seu rosto. Apesar da sua arrogância, o jovem Lin Bei possui um ótimo potencial. Ele será um grande nome em nossa província dourada um dia. Zhao Tian franziu as sobrancelhas ao ver o resultado de Lin Bei. Apesar de sua arrogância e soberba, ele era realmente forte. Idade:
17 anos. Terceiro nível do reino espiritual. Afinidade elemental. Comum. Concentração de energia espiritual. Simples. Idade. 16 anos. Segundo nível do reino espiritual. Afinidade elemental. Comum. Concentração de energia espiritual. Simples. Idade. 15 anos. Terceiro nível do reino espiritual. Afinidade elemental. Comum. Concentração de energia espiritual. Simples. Idade. 15 anos. Sétimo nível do reino espiritual. Afinidade elemental comum. Concentração de energia espiritual. Simples. Após o último resultado, toda a plateia entrou em alvoroço, e os elders olharam uns para os outros com espanto. Quem é aquele cara? De onde ele veio para possuir tal força nessa idade? Ele superou até mesmo Limbei. Diversos gritos de surpresa surgiam na multidão. Impressionantemente, Limbei estava calmo. Era como se ele soubesse que seria superado por aquele jovem. Jovem Gurren, é um prazer receber em nossa escola a Estrela da Guerra. Um elder disse de forma cortês. O quê? Aquele é o Gurren? Não me admira ele ter superado Limbei. Afinal, a família Gu é a segunda família mais poderosa da província dourada. Um jovem falou em meio à multidão. Dizem que o Gurren já possuía as qualificações necessárias para entrar na Escola Estrela da Guerra há 3 anos. Porém, ele não possuía idade suficiente antes. Outro jovem disse admirado. Enquanto todos estavam admirados e em êxtase com aquilo, Zhao Tian olhava fixamente para aquele tal Gurren. Ao contrário de Gu Wei, que era extremamente arrogante e quase tirou a vida de Zhao Tian, Gurren não demonstrava nenhuma arrogância. Pelo contrário, ele era extremamente cortês e demonstrava um certo grau de humildade com os outros. Após analisar aquele Gurren por algum tempo, Zhao Tian simplesmente decidiu ignorá-lo. Ele ainda não possuía força para qualquer eventual vingança com a família Gu. Após 2 horas e meia de testes, finalmente chegou a vez de Zhao Tian subir no estágio.